Olá, combatentes, pronto para mais um combate. E agora estamos com um novo quadro, que vai ser diário, que se chama, o Evangelho do Dia. Através do Missal Romano, nós pegamos o Evangelho do Dia, mas eu não quero ficar enrolando muito para falar, porque eu não quero passar de 10 minutos. Eu quero que seja um quadro breve, para que não seja muito pesado para todos nós, não é? Então, segundo o Missal Romano de hoje, a palavra está em Marcos 7, de 31 a 37. Certo? Vamos para mais um combate. Ele deixou de novo da fronteira entre Tiro e foi para Sidônia, ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhes que impusessem a mão. Jesus tomou a parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe com a língua com a saliva. E levantou com os olhos do céu e suspiro disse-lhe, Éfata, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez, e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes, disseram a alguém, mas quanto mais lhes proibiam, tanto mais o publicavam. E tanto mais admiravam, dizendo-lhe, ele fez bem todas as coisas. Fez ouvir os surdos e falar os mudos. Irmãos, a grande verdade, não é, que eu queria colocar com relação à cura, né, que Deus nos fala nos nossos corações. Eu até esqueci de me microfonar agora, mas eu acho que aqui a acústica é boa, acho que dá para fazer. Com relação à cura, aqui nós vemos Jesus chegando na Sidônia, saindo de Tiro. Na multidão veio e lhe trouxeram um surdo mudo. Irmãos, se Deus, eu já vi isso em outras igrejas falarem sobre isso. Se Deus é tão perfeito, por que existem pessoas imperfeitas? Se Deus é tão bom, misericordioso. Eu quero dizer uma coisa que eu já falei aqui várias vezes. Deus não criou a doença, a imperfeição. Deus não criou o pecado. Tudo isso é decorrência do pecado. As pessoas que verdadeiramente por exemplo, Adão era perfeito, Eva era perfeita no paraíso. A partir do momento que eles saíram lá do Éden, desculpa, falei até a palavra errada, saíram do Éden, do jardim do Éden, e foram expulsos, eles começaram a ser como nós. Jesus, por exemplo, ele entrou numa carne como nós, mas ele não conheceu doenças, imperfeições, porque ele não pecou. Tem passagens que falam assim, o apóstolo pergunta a Jesus, Senhor, essa imperfeição é porque ele pecou ou foi seus pais que pecou? Aí Jesus, não é nem pelos pais, nem por ele. É para que a glória de Deus se estabeleça. Então, mas olha só que situação, como funcionam as coisas, né? Deus nos faz perfeitos. O mundo nos dá imperfeição. E Deus, no seu infinito amor, quer verdadeiramente, de novo, nos curar e libertar. Para que sejamos novamente criaturas cada vez mais perfeitas. Buscando essa perfeição, buscando a santidade. Então, esse grande chamado que nós temos dentro do coração de buscar, de viver para Deus, é o que nos faz mudar essa realidade. Então, veja que lá ele manifesta um milagre no meio de uma multidão. Ele pede, olha, não comente com as pessoas. Morreu o assunto, não é? Mas as pessoas, quanto mais ele falava isso, mais as pessoas publicavam. Isso também é uma outra coisa que nós devemos pensar, não é? Porque o próprio Cristo fala isso na palavra. Fazei as boas obras em segredo. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. E a gente vê tantas pessoas fazendo obra e mostrando, eu fiz, eu faço. E Jesus, quando curava, ele, olha, não conte para ninguém.
as pessoas. E para que também não desenvolvam um ciúme, uma inveja, na verdade, né? Pelo poder que Jesus tinha. Então a grande realidade, a grande verdade disso tudo, irmãos, é que nós temos um Deus que nos ama. No meio da multidão ele olhava para aquelas pessoas, que o surdo, o mudo, o coxo, o paralítico. O Senhor tinha misericórdia. O Senhor, ele ia ao encontro dessas pessoas. Aliás, as pessoas iam ao encontro dele. E ele, pelo poder conferido pelo Senhor, que também é conferido a nós, ele impunha as mãos e aquelas pessoas eram curadas. Então, irmãos, que nós tenhamos dentro de nós essa consciência de um Deus misericordioso, bondoso, que não quer que nós sejamos imperfeitos. Como eu falei em outras igrejas, em outras seitas, né, pode-se dizer assim, né, ainda falam assim, eu inclusive falei aqui num outro vídeo aqui, eu fui para tal igreja porque eu me identifiquei lá. Eu falei que é o contrário. Porque eu não tenho que me identificar com a igreja. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus que eu falei. Às vezes eu vou contrariado, porque é aquilo que Deus quer e não o que eu quero. Então isso é normal acontecer. A pessoa de fé, de coração verdadeiro, ela sabe disso. Que não é feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então eu não quero me sentir identificado. Eu quero sim fazer a vontade aqui, que Deus se identifique naquilo que é a identidade de Deus para que eu faça fazer. Isso vai me trazer alegria. Então, olhando por esse lado, né? Aí essas pessoas falam assim, isso daí eu vi em outras. Inclusive minha mãe, né? Ela é dessa seita. Eu oro pela conversão dela. Mas assim, como que Deus permite que uma pessoa seja impura, uma nasça com defeito e a outra nasça tão perfeita? Uma nasça rica, a outra nasça pobre. Como se o dinheiro fosse alguma condição para que a gente tivesse salvação. Não é um olhar espiritual, é um olhar material. O olhar espiritual é isso, sim. Aí, dentro dessa filosofia, ela precisa voltar a outras vidas, porque ela vem imperfeita. Deus que é infinito amor. Se Deus é infinito amor, não precisa voltar a outra vida, ele cura na primeira, que é o que ele faz. Não é verdade? Então, dentro desta realidade, dentro dessa certeza de que a misericórdia de Deus, ele vai curar toda essa necessidade, todas essas situações. Porque, veja, por exemplo, o rei Davi, o adultério de Davi. Ele falou que ele ia perder as tribos, mas, como ele era um homem bom, isso só foi acontecer com o neto, com Roboão. Davi teve as 12 tribos, Salomão teve as 12 tribos, e com Roboão, por uma atitude errada dele lá, sem consultar Deus, ele ficou com 2 tribos só, das 12. Então, a grande realidade é essa. Você vê que aqui as pessoas traziam as pessoas que precisavam ser curadas, e ali Jesus, na sua misericórdia, com o toque, com o orar, mudava aquela realidade. Gente, eu vou parar por aqui, estava com 9 até chegar em 10, porque esse é um novo quadro e eu quero que ele seja mais leve. Não é? E aí vamos trazer a palavra todos os dias para pregar. Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado por você assistir tudo e até a próxima.